Você acredita em Deus? Acredito. Você tem uma religião? Cristão. Não pratica, não sou, nasci católico ali, né? Mas não frequento igreja nem nada, mas me considero cristão. Desde sempre? Bom, de formação desde sempre, mas eu tive um período que eu era agnóstico. E por Qual que é que a sua vibe? agnóstico também? Agnóstico? Pronto. Vou te explicar como é que foi a minha transição. Isso, por que você, por exemplo... Primeiro, como que você se tornou agnóstico? Você sempre foi pro Pronto. padrão? Ó, como é que foi? Eu não costumo contar esse podcast, que é meio polêmico. Mas eu nasci numa família católica, poxa, escola católica, ia à missa, aí fiz primeira Eucaristia, só que daí na primeira Eucaristia eu já comecei a bugar. Por quê? Porque a gente estudava lá a Bíblia, e a pessoa lá, a professora falava umas coisas, e eu começava a questionar. Eu falava assim, cara, não sei se isso não faz sentido. Isso aqui. E algumas coisas eu ficava pensando, peraí. Tem milhares de religiões, mas vamos dizer, tem tanto de religião aí no mundo. Todo mundo tem 100% de certeza que a sua religião é a certa. Mas é um fato observável de modo muito fácil que 99% das pessoas estão erradas. Então, eu sou muito presunçoso e arrogante se eu falar a minha religião é a certa, Uhum. os meus dogmas são os corretos, e a galera lá do Islã, do islamismo, que vai pro inferno. Por que não vice-versa? Por que eles não são certos e eu que sou o errado? Quem sou eu para dizer isso? Eles têm o mesmo grau de certeza que a gente. Então, como assim? Então, eu já analisava isso com 10 anos de idade. E daí eu olhava isso e eu falava, peraí, eu não tô me sentindo confortável. Eu li a Bíblia e não ressoava comigo. Daí, cara, passei muito tempo agnóstico. Por que agnóstico? Eu também eu não entendo quem é ateu. Vou ser sincero. Porque o ateu não acredito. O agnóstico, para mim, é a postura mais razoável, que é, olha, eu não sei, literalmente, eu me recolho na minha ignorância. Não sei se existe, se não existe. Está além da compreensão humana, né? Exato, pode muito bem existir, pode muito bem não existir. Eu não sei, então eu sinto muito, eu não vou tomar uma posição disso. Cara, eu pensei, durante muito tempo eu pensei isso. Eu não sei se você já leu as Crônicas de Nárnia. Já vi os filmes. Ah, leia os livros. Porque assim, os É filmes. do C.S. C.S. Lewis. Lewis, né? Só tem os 3 primeiros filmes, né? Mas são 7 livros. E o último livro é muito foda. E o último livro, só pra dar um pequeno spoiler, mas não tanto. No último livro é a batalha final do bem contra o mal. E tá lá Aslan, de um lado, que representa Deus e Jesus. Então Aslan é isso nesse universo. E você tem Tash. Tash é o capiroto, é o anticristo, é o demônio. É pior do que a feiticeira branca lá. Não, porra, a feiticeira é bichinho. Serve a Tash, entendeu? Tash é o capiroto. E aí o que acontece? É a batalha entre os dois. Nesse 7º livro, já se passou muito tempo da vinda de Aslan, milhares de anos, e daí tem muita gente que acha que Aslan não existe, tem muita gente que acha que é uma lenda, e tem muita gente que acha que o deus real é o Tash, e muita gente adora o Tash. E tem uma parte icônica desse livro, que um soldado chega lá pra Aslan, porque Aslan aparece, e Aslan vence Tash e se mostra como esse bem supremo, e o soldado que servia Tash fica arrependido assim perante o Aslan e fala assim: Aslan, me desculpa, cara, mas eu não sabia que você era o Deus certo. Eu acreditei durante toda a minha vida que era o Tash, por isso que eu servi o Tash. E ele fala assim: sempre que você fez uma boa ação, mesmo que em nome do Tash, você estava servindo a mim. E sempre que você fez uma má ação, mesmo que em meu nome, estava servindo ao Tash. Então é muito uma vibe cristã que é mais importante a obra. Então não adianta você ficar falando, é o que você faz que importa para os olhos de Deus. E aí foi o que eu procurei seguir. Eu falava assim, peraí, eu não sei que religião é a certa. Você leu 7 livros. Eu não sei que religião é a certa. Não tem como determinar. Então quer saber de uma? Eu vou tentar seguir uma boa vida. Com bons princípios. Eu não vou prejudicar ninguém. Não vou passar ninguém para trás. Sabe uma vibe bem Jesus Cristo, amar o próximo, tudo mais? Pronto. Vou tentar ter uma vida boa. Seguir por esse caminho durante muito tempo. Meio que adormecida a minha parte espiritual. Isso começou a despertar a partir de 21. Cara, a partir de 21, quando eu me conectei com lei da atração, quando eu comecei a orar mais e quando as coisas começaram a mudar na minha vida, aí foi quando eu tive assim, realmente a inspiração de que, peraí, é coincidência demais para ser mera coincidência. Parece que existe algo por trás. Esse algo por trás, eu não sei o que é. Eu não acredito que Deus é um velhinho de barba branca.
mas que existe uma força superior que está além da nossa compreensão, eu acredito nisso. E é isso que a gente chama de Deus. Não acredito que Deus é esse cara que aparece nos quadros. Eu acho que é realmente uma força inimaginável. E hoje eu sou muito mente aberta. Hoje eu sou extremamente tolerante também, cara. A pessoa não tem religião, a pessoa é budista, sei lá o que a pessoa é. Eu vou conversar de boa. Tem muita gente que é chata com relação à religião, né? Fica querendo impor. Eu não sou essa pessoa. Eu acredito que espiritualidade é uma coisa um pouco mais individual. Então, por exemplo, a minha pegada de religião é muito mais introspectiva. Uhum. Então eu não acredito em ficar, sei lá, cantando música e tal. Tem gente que Sim. gosta. Não, porque a música é divina. Beleza. Mas eu acredito, e isso é uma vibe um pouco Platão. Platão trazia muito isso, a diferença do mundo real e do mundo das ideias, é que aqui nesse mundo que a gente tá governado pelos sentidos. E os sentidos são enganosos. E de acordo com Platão, a gente tinha que, de certa forma, digamos, diminuir ali nossos sentidos, né? Abafar um pouco eles e exercitar nosso mental para a gente atingir essa expansão da consciência, atingir a espiritualidade, o divino, o que for. Então eu acredito nisso, cara. Eu acredito hoje, minha vibe de espiritualidade acredito em Deus, não frequento nenhuma igreja, respeito todas as religiões, acredito em ser uma boa pessoa, não acredito que isso, inclusive, tem que estar vinculado a alguma religião, e pratico a minha religiosidade e a minha espiritualidade de forma bem individual, bem privada e bem introspectiva. Você diria que acreditar em Deus hoje te faz mais feliz do que na época que você era agnóstico? Boa pergunta. Eu acho que não necessariamente. Não necessariamente. Mas talvez seja por causa da minha experiência de vida. Por exemplo, eu ainda não passei por um luto grande. Eu não perdi ninguém muito importante pra mim. Então, imagina, você tá ali com uma pessoa que você ama, essa pessoa morre. Cara, às vezes, nesse luto, o conforto de saber que essa pessoa foi pra um lugar melhor, que essa pessoa foi agora pra um novo plano de existência, que essa pessoa não simplesmente sumiu no vazio eterno e tudo mais, isso talvez seja o equivalente a ser mais feliz. Então, assim, tudo tá, no fundo, tá condicionado à sua experiência de vida, né? Por isso que eu sou muito humilde intelectualmente. Então, assim, cara, é isso que eu acredito hoje. Há anos atrás eu acreditava de modo diferente. Pode ser que daqui a alguns anos eu pense de modo diferente. Acho que um dos grandes problemas da humanidade hoje é que a gente quer ficar fincando posições. Nunca quer mudar de ideia, como se mudar de ideia fosse errado. Por que isso acontece? Por conta do gatilho mental do compromisso da coerência. A gente acha que mudar de ideia é errado. Mas não é mudar de ideia. É você evoluir. Sim. Então, às vezes, você viu que tem um caminho melhor. Não tem Como nada de se errado. fosse a trava que eu tenho, né, em relação a esses gatilhos, né? Exato. Mas assim, cara, uma coisa que eu acredito e que, pronto lá, você falou se acreditar em Deus te deixa mais feliz. Uma coisa que me dá muito conforto é uma máxima que já ouviu falar que Deus escreve certo por linhas tortas? Então é uma vibe de tudo acontece por um motivo. E tudo tem seu tempo. Quando você pensa assim, isso é muito legal. Por quê? Mas você acha que logicamente isso faz sentido? Cara, tem as pessoas que vão no extremo desse raciocínio e falar, quer dizer que um bebê que nasceu morto, ele escolheu nascer. Quer dizer que o judeu, ele. Deus queria Mas se nascer. é uma regra absoluta, esses exemplos. Mas aí que tá, tem um loophole, vai. Tem tipo um. Qual que é a tradução de loophole? Buraco em branco. Tipo uma burla na lei, né? Tem uma falha ali na lei. Que a gente não entende o plano de Deus, né? Então, assim, a gente não sabe. O nosso conhecimento ele é muito finito. Então, imagine o seguinte. Existe a verdade, que é Deus, que é o 100%. Nós, com os nossos sentidos, não conseguimos abstrair isso. Não é humanamente possível. Então, de fato, pela lógica, a gente pode tentar chegar até certo ponto, mas não dá. Por quê? Porque a gente é limitado. Sim. Então, uma analogia que tá muito legal lá no livro Caibalion, não sei se você já leu, as leis herméticas do universo, muito interessante. Depois lê lá, o Caibalion. Então ele fala o seguinte. É mais espiritual? Uma pegada interessante. Olha, de filosofia hermética, então é espiritual, mas é filosofia. Ele fala o seguinte. Sabe quando você imagina algo? Então, por exemplo, pensa num elefante cor-de-rosa. Você conseguiu criar isso na sua cabeça, certo? Você é um ser humano que é finito e você tem essa capacidade de criação ilimitada no seu cérebro.
Cara, você faz isso aí, é uma mágica, vamos ser bem sinceros. Ilimitada, mas necessita de energia, né? Sim, mas limitado é ilimitado no sentido de, caraca, olha o poder que você tem, sabe? Sim. Aí eles falam o seguinte, pronto, Deus é como se fosse uma mente infinita. Então, se você, que é finito, tem essa capacidade de criar qualquer coisa, imagina um ser que é infinito. Aí mesmo que ele cria qualquer coisa e não tem pra ninguém. Só que a gente não consegue nem compreender isso, entendeu? Então, assim, cara, eu respeito muito e já fui muito dessas pessoas que buscavam, não, mas peraí, se a gente pega a Bíblia aqui contradiz e não faz sentido, e se Deus é poderoso e ele é bom, então ele não pode, que é aquele dilema e tal. E tudo bem. Só que, assim, na minha humilde concepção, eu sinto que existe algo superior, que a gente não consegue compreender ao todo, mas que eu penso que tá ali. E Não é vou. algo, não é um raciocínio lógico, você de fato Não sente. é lógico. E essa é a definição de fé, né? Acreditar sem ver.